Salve, salve, meus amores! Vamos lá para o nosso segundo bloco, onde nós estamos estudando biossegurança na ozonioterapia, ok? No bloco passado, nós terminamos falando sobre agentes ambientais. E aí eu falei sobre a questão, né? Eu conceituei para vocês. Vamos lembrar? Olha só, eu falei que agente ambiental é elementos ou substâncias presentes em diversos ambientes humanos, ok? E aí nós explicamos, né? Nós explicamos para vocês a respeito da questão ambiental que envolve a segurança do profissional e do paciente na hora de executar um procedimento, e aqui no nosso caso a ozonioterapia. Vou contar uma experiência para vocês. Certa vez eu fui atender um paciente num local aqui em Brasília, muito bom, de uma renda econômica muito alta, né? E quando eu cheguei lá, era uma mansão, uma casa muito grande, e eu precisava realizar um procedimento de autohemoterapia maior. Acontece que na casa tinha lá uns 2, 3 cachorros, e os cachorros podiam fazer o que quiser, inclusive subir em cima do dono na hora que a gente estava preparando para fazer ali o procedimento de autohemoterapia maior. Eu não preciso nem trazer mais informações para que você entenda que isso não está correto. No que diz respeito à biossegurança, a gente coloca em risco o profissional e o paciente, porque é um animal que ali tem a sua microbiota própria e que eu estou fazendo um acesso, abrindo uma porta de entrada ali no paciente, não é? Que eu estou fazendo uma ação, nós vamos realizar ali uma ação parenteral, e aí nós temos ali um animal pulando em cima, andando, e não pode. Então o fator de biossegurança, no que diz respeito às questões ambientais, não favorecia a realização do procedimento. Então nós temos que organizar, orientar o paciente, que muitas vezes ele não tem essas informações, ok? E acha que tudo pode, não tem problema nenhum, e nós vamos explicar ali com cuidado, lembrando que estamos lidando primeiramente com o ser humano, depois com um paciente-cliente. E cabe ao profissional explicar todos os riscos envolvidos ali, né? Não é verdade? Bom, olha só, uma outra situação. Fui atender um outro senhor, e ele pediu para que eu atendesse ele para fazer uma insuflação retal com ozônio no quarto onde ele dormia. E nós fomos lá para o quarto. O quarto era extremamente quente, muito quente, com pouca luminosidade. Então isso também interfere no que diz respeito à boa execução da prática. Então teria que ser um ambiente marejado e um ambiente iluminado, para que a gente consiga fazer isso com a maior segurança possível. Então, eu acho que ficou bem claro, né? O que diz respeito, por que a gente chama a atenção das questões dos agentes ambientais. Bom, nós temos também aqui os agentes biológicos, né? E os agentes biológicos, olha lá, ó, introduzido nos processos de trabalho pela utilização de seres vivos, tais como os bacilos, vírus, bactérias e etc. Pessoal, não vamos nos esquecer que nós somos verdadeiros portadores de muitos micro-organismos, ok? E que devemos tomar muito cuidado para que não nos enquadramos nas questões de um verdadeiro vetor ambulante, aquele que sai conduzindo esses micro-organismos e transmitindo para as outras pessoas. Na época da pandemia, no momento em que vivemos uma verdadeira pandemia, como isso foi falado, né? Por exemplo, o vírus lá, o famoso coronavírus, né? O Covid-19, a potência que ele tinha de contaminar outras pessoas, né? A facilidade. Por quê? Porque o indivíduo contaminado, no primeiro momento, ele era um portador. Portador é aquele que conduz e não manifesta nada. Daqui a pouco ele começava a manifestar e ele se tornava um verdadeiro vetor de transmissão. E se você não tomasse os devidos cuidados, tanto da pessoa contaminada e aquele que não estava contaminado, aquilo era transmitido com uma facilidade enorme, contaminando uma grande quantidade de pessoas. No momento em que nós vamos atender um paciente, nós tocamos muito nele, nós tocamos nos materiais que nós vamos utilizar, e tudo isso nós precisamos tomar muito cuidado
para que eu, muitas vezes que sou portador, carreio, estou levando uma série de micro-organismos, não me torne um vetor, não é? Lembram lá dos conceitos de vetor e veículo? Vetor de contaminação é todo ser vivo que transmite ou que conduz ali uma moléstia qualquer, um micro-organismo. O veículo é quando eu tenho um objeto contaminado que carrega esse contaminante, esse patógeno, esse vírus, esse micro-organismo, etc. Então nós vamos tomar cuidado. Como se trata de pessoa cuidando de pessoa, eu vou falar de vetor. Eu tenho que tomar cuidado para que eu não seja, porque eu sou um ser vivo, um verdadeiro vetor de contaminação. E eu vou tomar cuidado com os meus equipamentos para que eles não se tornem verdadeiros veículos de contaminação. Compreendeu esse conceito? Olha só, qual é o maior vetor de contaminação para um paciente? Falando de ser humano, falando ali do profissional de saúde que vai cuidar, do profissional terapeuta que vai cuidar daquela pessoa. É isso aqui, ó, pessoal. As nossas mãos. Nós precisamos tomar muito cuidado com elas. E a técnica diz, e vocês vão ver ainda no nosso curso, nós vamos disponibilizar lá para vocês, entre um módulo e outro, o vídeo ensinando lá onde eu ensino a lavar as mãos de forma correta. E vocês vão ver como é importante e como aquela sequência é importante e tem uma lógica naquilo ali, ok? Porque aqui vai uma série de células mortas, pele descamada, oleosidade, suor. E nas nossas mãos, nós sabemos que aqui existem dois tipos de microbiota. Nós temos uma microbiota que nós chamamos de residente, aquela que faz parte mesmo nossa, e aquela que é a transitória. O que transmite? Qual é o maior problema ali no que diz respeito a contaminar o nosso paciente cliente? Exatamente a microbiota transitória, porque ela não é constante num período de 24 horas. Pensem comigo, olha, eu cheguei agora, estou aqui com as minhas mãos, eu vou medir a minha microbiota, verificar a minha microbiota transitória. Ela está numa determinada quantidade, ok? Eu vou ali e começo a lavar as minhas mãos. Eu lavo as minhas mãos, sigo a técnica passo a passo. Lavei. A quantidade de micro-organismos que tem aqui é a mesma de antes de lavar as mãos? Não. Aí, ótimo. Só que antes de ir ao paciente, eu toco no invólucro de uma seringa, eu toco em uma caneta, eu passo a mão no meu cabelo, eu mexo na minha pasta, na minha bolsa, nos meus equipamentos, e agora a microbiota que tem aqui é a mesma de quando depois que eu lavei as minhas mãos? Não. Então observem que essa microbiota transitória ela não é constante num período de 24 horas. Ou ela aumenta ou ela diminui, dependendo da sua ação, do que você vai fazer, ok? Então ela conduz essa microbiota transitória. É com essa transitória, que a gente precisa tomar cuidado. E aí vem uma outra questão, que é a questão assim, Edson, ok, então eu lavo as minhas mãos e eu vou e começo a lavar. Todas as vezes que eu tocar alguma coisa, eu ponho ali o álcool 70%, álcool gel, e vou higienizar. Isso é interessante, deve ser feito dessa forma. Acontece que o uso indiscriminado do álcool gel para lavar as mãos, quando ele não é glicerinado, ele pode agora eliminar não somente a microbiota transitória, mas a microbiota residente, levando, por exemplo, à descamação e inflamação da sua mão. É por isso que muitos terapeutas, muitos profissionais da saúde, com o passar do tempo, eles reclamam. Eles falam que as suas mãos estão descamando, está ferindo pelo uso excessivo do álcool, ou às vezes acha até que é a luva, o talco da luva. Mas se usar o álcool certo, que é o álcool 70%, 2% glicerinado, e usar na quantidade correta, de acordo com o que manda os nossos protocolos, a gente minimiza muito isso aí, ok? Então, preste atenção, hein? Estamos falando a questão das mãos de um tópico que é os agentes biológicos dentro da biossegurança. O outro fator é agora o veículo, que são os nossos materiais. Cuidado, pessoal. Eu sei que todos vocês já sabem disso, mas nós não podemos... Nós também temos aqui, né, pessoas que não são da área da saúde, mas que têm interesse em conhecer e aprender e fazem os nossos cursos de ozonioterapia para conhecer
mesmo sabendo que não podem aplicar, né? Porque existem algumas técnicas, por exemplo, as parenterais, que somente profissionais da saúde habilitados para isso que podem fazer as técnicas parenterais. Mas as pessoas precisam conhecer isso, né? E aí a gente chama a atenção que, olha só, todo o material que entrar em contato com qualquer tipo de secreção humana, eles deverão ser descartados. Não podem ser reaproveitados. Olha só que interessante. Não é incomum pessoas, até de pessoas muito capacitadas no que diz respeito ao seu conhecimento, à sua formação, que chegam pra gente e falam assim, vem cá, essa seringa que você está usando, ela é descartada? E aí pra gente, né, e eu costumo falar isso sempre para os meus alunos, aquilo que pra gente às vezes que é muito lógico, às vezes para aquela pessoa isso não é tão lógico assim, né? E eu falo lógico, todo e qualquer material que entrar em contato com qualquer tipo de secreção humana, ele é descartado. Porque esse material, esse objeto, ele pode se tornar um veículo de contaminação para aquele indivíduo, ok? Olha só, pessoal, os nossos pacientes, muitas vezes, a grande maioria deles, nos procuram porque eles têm algo a ser ali corrigido e equilibrado no que diz respeito à sua saúde. E muitos deles estão ali com baixa de imunidade. É por isso que no ambiente hospitalar, por exemplo, um profissional que esteja gripado, esteja ali carregando uma grande quantidade de vírus, por exemplo, uma gripe, ele não pode ali estar atendendo pessoas que estão acamadas, hospitalizadas. Por quê? Porque para esse indivíduo que está gripado, aquele profissional, talvez ele, se tiver um sistema imunológico ali dentro ali, qual, se tivesse equilibrado, estaria gripado, mas bem próximo da normalidade, talvez uns 3 a 5 dias ele vai ficar bom. Mas para aquele indivíduo acamado, que não se movimenta, está com uma alimentação ali que foge do padrão da realidade do dia a dia dele, onde nós não temos ali a realização de uma motricidade mecânica corporal. Então, esse sistema já não está funcionando 100%. Esse indivíduo, talvez esse vírus aí que está te dando ali um mal-estar, uma garganta doendo, aquela coisa toda, para ele pode ser fatal. Isso pode ser transmitido ou por esse indivíduo, nós já falamos a questão do vetor, ou pelos equipamentos que ele toca e não higieniza de forma correta, que vai ser ali o veículo de contaminação para aquele indivíduo, ok? Vamos avançar? Olha só. Aí nós temos ali agora os agentes ergonômicos. Agentes ergonômicos. Olha lá, introduzidos no processo de trabalho por agentes. Então nós temos as máquinas, os métodos e etc. Inadequados às limitações dos seus usuários. Importante, muito importante. Quando nós vamos ali, lembra que nós já falamos das questões ambientais, falamos das questões biológicas e nós estamos falando agora das questões ergonômicas. Lembrando que eu estou trazendo todos esses conceitos para a nossa realidade de atendimento como terapeutas da ozonioterapia, ok? Quando você se depara com um paciente, vamos supor que lá na clínica nós já sabemos, nós temos as macas na altura certa, as cadeiras profissional, as bandejas, tudo na altura certa, os armários, as questões ergonômicas são respeitadas. Mas quando nós atendemos esse paciente, por exemplo, na sua residência, você também tem que se preocupar com isso, porque às vezes um protocolo, vou falar um protocolo simples de ozonioterapia, nós temos aí uma média entre 15 a 20 insuflações retais, com 5 a 10 autohemoterapia maior, ok? Um exemplo de protocolo. Quer dizer, se você for atender na casa desse paciente, for realizar um protocolo vou falar da insuflação retal, no tratamento, por exemplo, do autismo, que nós temos lá o nosso protocolo Knockout, são ali uma média de 40 insuflações, todos os dias da semana, né? Então você vai, segunda, terça, todos os dias. Imagina você fazendo isso na residência da pessoa, numa cama que é muito baixa, onde você tem que se manter encurvado, uma coisa que não tem uma cadeira, uma coisa que não te proporciona uma postura adequada. Tenham certeza disso. Tenham certeza disso. Veja bem, na minha profissão como enfermeiro,
quantas vezes, né, até no ambiente hospitalar, as marcas muito baixas, tínhamos que dar banho, movimentar o paciente, realizar um procedimento, um curativo, e nós tínhamos que nos posicionar em uma postura, numa posição que não favorecia uma boa dinâmica do corpo. Com pouquíssimos dias de trabalho, você não estava aguentando mais de dor muscular, articular, ósseo, devido à posição inadequada. Então isso é muito importante. Pessoal, olha quantos pontos que eu tenho certeza que muitos não pensaram nisso ou negligenciam isso de alguma forma. Primeiro organizamos tudo, preparamos tudo para depois executar um trabalho com qualidade. Como um terapeuta que está sentindo dor, que não está equilibrado a sua energia, a sua saúde, não está desfrutando de uma saúde plena ou de uma boa qualidade de vida, pode proporcionar um tratamento adequado para um paciente. Nós sabemos dentro das terapias integrativas que a energia que esse terapeuta carrega com ele, leva no momento da administração ou da execução de uma determinada técnica, no nosso caso, a ozonioterapia, influencia muito nos resultados do seu paciente. Muito, acreditem nisso, ok? Bom, e aí nós temos aqui agora os agentes físicos, ok? O agente físico, que é um agente com capacidade de modificar as características físicas do meio ambiente. Então, o agente físico, lembra lá da questão da luminosidade, a questão de, por exemplo, entrada ou saída de pessoas, onde está a porta, onde está a janela, são agentes físicos ali e que podem alterar, modificar aquela situação. A questão da temperatura, a gente precisa estar atento a tudo isso. Agentes mecânicos, então, gerado através do contato físico direto com a vítima para manifestar a sua nocividade. Nesse ponto aqui, eu gostaria de chamar a atenção também para um detalhe. Olha só, vocês já ouviram falar, ou já ouviram as pessoas falarem, o que aconteceu com você mesmo, né? Eu fui no hospital tomar uma Bezetacil. E aí, meu Deus do céu, como aquele profissional tinha a mão pesada. Eu fiquei uma semana sentindo dor. Já aconteceu isso com você? Ou, nossa, eu fui a um hospital, a uma unidade básica de saúde, e o profissional ali aplicou ali uma Bezetacil, uma penicilina intramuscular, e, nossa, que profissional da mão leve, não senti nada. Então, esse agente mecânico, essa questão mecânica de aquilo que vai em contato com o paciente e que nesse contato pode ou não provocar essa questão nociva para ele, que é o detalhe da ozonioterapia. Olha só, tudo tem ciência, tudo tem algo que foi pensado antes. No momento em que eu vou, por exemplo, administrar algo intramuscular, eu não posso esquecer que a agulha, lembra que eu apresentei a agulha para vocês? Que eu tenho o bisel, a pontinha da agulha, a haste e o canhão. Lembram disso? Tá aqui, ó. Eu tenho lá o bisel, a pontinha, eu tenho a haste da agulha e aqui eu tenho o canhão. Esse bisel, o que vai acontecer? O bisel, quando se trata de uma ação mecânica, onde eu vou perfurar o músculo, ele tem ali, ele é formado por fibras musculares. Ele é assim, ok? Ele vai formando as fibras. Então, quando eu vou entrar aqui com a agulha, qual é a questão mecânica disso aí tudo? Eu vou precisar espalhar esse músculo, eu vou lateralizar o bisel está assim, eu vou lateralizar o bisel e vou entrar com um ângulo de 90 graus e vou exatamente ali naquele ponto onde eu devo fazer aquela aplicação. Esse ato de espalhar o músculo, separar as fibras musculares, lateralizar o bisel para administrar, essa questão mecânica que faz toda a diferença para o paciente, ok? Quando você não faz isso, a gente observa alguns profissionais pinçando para aplicar, isso aumenta o reflexo doloroso. Imagina, se é uma fibra, se eu pinço, o que ela faz? Ela junta mais.
Agora, se eu espalho, o que ela faz? Ela abre. Então, aí está o segredo da coisa. Lateralizar ou não o bisel também faz toda a diferença. Ele entrar assim, pegar uma fibra cortando, ou entrar assim, pegar entre no espaço entre uma fibra e outra. Olha essa questão. Outra coisa, que aí já tem uma junção aí dos conceitos das questões ergonômicas com a questão mecânica. A maca, muita atenção. Muitos de vocês, muitos de nós terapeutas atendemos profissionais, pessoas muito idosas ou pessoas que estão acamadas e que ali elas estão numa situação de vulnerabilidade, que a gente precisa tomar cuidado na hora de lateralizar, movimentar esse paciente. E a hora que você movimenta, você não toma os devidos cuidados, lateraliza o paciente, vira para pegar alguma coisa ali no seu material. E esse paciente cai da cama. Então, uma ação mecânica que aconteceu ali e que causa danos, causa um dano ali, às vezes até físico no paciente. Outra coisa, idosos. Idosos, alguns deles vão avançando na sua idade, fisiologicamente falando, eles vão perdendo a noção no que diz respeito à temperatura, a sentir ou não sede, e nós que precisamos tomar alguns cuidados. Ao tocar no idoso, para puxar ou para mexer nele, a gente tem que tomar muito cuidado, porque essa pele, muitos deles estão ali num processo de desidratação, a pele está bem amassadinha, parecendo um papel. A gente faz aquela avaliação de turgor da pele, né? A gente toca, pinça e solta. Se você fizer isso aí agora, você vai tocar, soltar, você vai ver que sua pele volta imediatamente pro local. Mas na sua avó, ali de 80, 90 anos, tá com a pelinha parecendo um papelzinho amassado, você pinça, quando você solta, ela permanece ali. Então é um sinal que esse paciente ele tem um grau de desidratação. E aquela pele, acreditem, ela rasga igual papel. Então na hora de você pegar, tocar, mexer, tem que tomar muito cuidado. As questões de articulações, tendões e etc. O movimento, né? Existe uma técnica para lateralizar um paciente numa maca. A gente precisa colocar um dos braços sobrepostos sobre o tórax, pernas sobrepostas. O profissional ele vai sempre trazer o paciente para o seu lado, nunca contrário, senão você joga ele fora da maca ou da cama. Você vai sempre pegar com uma mão na altura da escápula, a outra na altura da pelve. E você vai trazer esse paciente para você. Nunca pegar pelo braço e puxar. Entendeu? Porque isso é uma ação mecânica que causa ali uma lesão, dano ao paciente. Ok? Nós temos também os agentes químicos, né? Que são gerados por agentes que modificam a composição química do meio ambiente. Aí, aqui também a gente traz aqui a situação, porque nós mexemos ali com a geração do ozônio, do gás. Ozônio não pode ser inalado. Inalado, ele é tóxico. O seu pulmão não vai conseguir metabolizar esse gás. Ele vai oxidar, literalmente oxidar os seus alvéolos. Então, os pacientes, as pessoas, quando respiram muito ali o ozônio, eles sentem irritação, forte irritação aqui da traqueia e problemas para respirar, dificuldade para respirar. Então nós temos aqui uma ação química e que precisa ter muito cuidado. Aonde é gerado o ozônio, por exemplo, numa clínica que você tem uma rotatividade muito grande, você gera uma grande quantidade do gás ozônio ali. Você precisa ter exaustor, você precisa ter um escape para esse gás que está ficando, porque aquele gás está mudando as condições do ambiente. As condições é um gás ali que vai causar uma repercussão química dentro do seu corpo, uma reação ali adversa, e que precisa você precisa estar atento para você evitar esse tipo de coisa. É muito comum, né, as pessoas que nos contratam para prestar as mentorias, prestar ali um serviço onde nós vamos orientar, né, sobre como montar a clínica, onde colocar o gerador. Às vezes as pessoas têm ali os seus consultórios num espaço bem pequenininho e olha, está aqui, já está aqui meu gerador, vou gerar, está aqui minha maca, eu vou atender. E aí a gente chama atenção para a questão ambiental, ergonômico, mecânico, físico e as questões químicas. Agora você consegue compreender o porquê desse passo a passo? De como é importante a gente estar estudando tudo isso para a gente não cair aí numa situação de erro, né?
ou de dano, as pessoas nos procuram para ter saúde plena, para melhorar a sua qualidade de vida. E ele não quer ir ali e sair dali com um problema maior ou um outro problema, não é verdade? Então, todos esses pontos são importantes. Eu espero do fundo do meu coração que eu esteja sendo claro e de uma forma assim, tentando facilitar o entendimento, explicando de uma forma bem simples, para que você consiga fazer as conexões da importância de uma biossegurança para um atendimento de qualidade no que diz respeito às terapias com ozônio, ok? Fechamos mais um bloco. Espero do fundo do coração que você esteja feliz de estar aprendendo, de estar construindo um conhecimento aqui junto comigo, esteja gostando aqui, né, daquilo que a nossa equipe está promovendo para você, dentro aqui do nosso projeto, Dr. Edson Júnior, Nutrição e Terapias Integrativas, dos nossos programas, de tudo, e fique ligado e tenha ali mais sede, vontade do conhecimento. Eu brinco com os meus alunos, está sentindo um fogo aí? Um fogo é o fogo do conhecimento. Espero que você esteja dessa forma, porque outros módulos virão. Nós vamos para a nossa terceira parte aí do nosso curso de biossegurança e até daqui a pouco.